Continuando com o nosso estudo de equações algébricas, nessa aula veremos mais uma ferramenta que vai nos auxiliar no trabalho com as equações algébricas, que são as relações de Girardi. As relações de Girardi não vão fornecer diretamente as raízes para a gente, mas vão nos auxiliar dando importantes informações sobre as raízes, como a sua soma e o seu produto. Lembra lá na equação do segundo grau que existia uma maneira mais prática de resolver fazendo a soma e o produto das raízes? Pois é, nada mais é que relações de Girardi, no caso particular da equação do segundo grau. Nessa aula vamos generalizar para uma equação polinomial qualquer. Para começar, vamos usar como exemplo a equação do terceiro grau para a gente ver o que acontece aqui, beleza? Então olha só, considere o polinômio ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, polinômio qualquer do terceiro grau. Bom, existe uma outra maneira de escrever o polinômio que é por meio das suas raízes, ok? Então, digamos que as raízes desse polinômio, as suas três raízes, são R1, R2 e R3. Dessa forma, eu posso escrever o polinômio fazendo K, que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2, que multiplica x menos R3. Beleza? E aí eu sei que isso é igual ao meu polinômio do lado esquerdo da igualdade, justamente porque é só uma outra maneira de escrevê-lo, usando as suas raízes. O que nós vamos fazer aqui é nada mais que uma igualdade polinomial. Se eu desenvolver essas multiplicações do segundo lado da igualdade, eu encontro um polinômio de terceiro grau, onde os coeficientes estarão em função das raízes, beleza? E fazendo essa igualdade polinomial, vão surgir as relações que a gente está interessado em descobrir envolvendo as raízes. Então, a gente vai chegar nas relações de Girardi aqui na equação do terceiro grau, beleza? E aí depois a gente generaliza para uma equação qualquer. Então, como motivação, vamos entender o que acontece na equação do terceiro grau. Beleza, vou abrir os produtos ali, fazendo inicialmente x menos R2, que multiplica x menos R3. Ok, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos R3, menos xR3, menos R2 vezes x, menos xR2, e menos R2 vezes menos R3 mais R2R3. Beleza. Agora vamos fazer x menos R1 vezes todo mundo ali. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos xR3 menos x ao quadrado R3. X vezes menos xR2 fica menos x ao quadrado R2. E x vezes R2R3 mais xR2R3. Muito bem. Na sequência, temos que fazer menos R1 vezes todo mundo que está ali. Menos R1 vezes x quadrado fica menos x quadrado R1, ok? Menos R1 vezes menos x R3, menos com menos dá mais, fica mais x R1 R3. Depois, menos R1 vezes menos xR2, novamente, fica mais x R1R2. E por último, menos R1 vezes R2R3 vai ficar menos R1R2R3.
Legal. Agora só falta multiplicar todo mundo por k e aí colocar em evidência o x ao quadrado e também o x para a gente ver quais são os coeficientes, né, do polinômio que aparece no segundo lado da igualdade. Muito bem, então veja o seguinte, se eu multiplicar o x ao cubo por k, fica kx ao cubo, o único termo de x ao cubo é o próprio x ao cubo. Dessa maneira, o coeficiente, então, do x ao cubo é k, né? Só que lá no primeiro lado da igualdade, qual é o coeficiente do x ao cubo? A. Portanto, a gente conclui que esse número k é, na verdade, o próprio a. Vai ser o próprio coeficiente do x ao cubo do nosso polinômio original do lado esquerdo da igualdade, ok? Muito bem, então a gente vai multiplicar todo mundo por a. Mas antes de fazer isso, vamos colocar em evidência o que está dentro do parênteses ali, x ao quadrado e também o x. Muito bem, então, colocando x ao quadrado em evidência, ele vai multiplicar menos R3 menos R2 e menos R1, ok? São os três termos de x ao quadrado. Depois, colocando x em evidência, veja que os termos de x é xr2r3, xr1r3 e xr1r2. Logo, x vai multiplicar r2r3 mais r1r3 mais r1r2. Ok, e o termo independente, quem não está multiplicando x, é menos R1, R2, R3. Maravilha! Fazendo agora a igualdade polinomial, comparando o polinômio do lado direito da igualdade com o polinômio do lado esquerdo, nós vamos concluir o seguinte. Como já observamos, o k é o próprio a, por causa do coeficiente do x ao cubo, né? Mas além disso, note que o coeficiente do x ao quadrado, que é a vezes menos R3 menos R2 menos R1, tem que ser b. A que multiplica menos R3 menos R2 menos R1 tem que ser igual a b. Dessa maneira, vamos concluir o seguinte, que R1 mais R2 mais R3 é igual a menos b sobre a. Certo? Se eu colocar menos 1 em evidência, fica todo mundo positivo dentro do parênteses, né? É só jogar o sinal de menos para fora. É menos a que multiplica R1 mais R2 mais R3. Passa esse menos a dividindo. Concluímos que a soma das três raízes é menos b sobre a. Olha só que interessante. Mesmo eu não sabendo quais são as três raízes, eu sei que elas somadas resultam essa razão menos b sobre a. Ou seja, é o oposto do coeficiente de x ao quadrado lá da equação, dividido pelo coeficiente do x ao cubo, certo? Já obtemos, portanto, a primeira relação. Agora, se a gente olhar para o termo independente, o que acontece? Menos R1, R2, R3 vezes A. Não esqueça que o A está multiplicando todo mundo ali, né? Então, menos A, R1, R2, R3 tem que ser igual a D, que é o termo independente. Dessa maneira, vamos obter o produto das raízes. Menos A, R1, R2, R3 tem que ser igual a D, logo,
R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. Ou seja, o produto das raízes de uma equação do terceiro grau é o oposto do termo independente dessa equação, dividido pelo seu coeficiente do x ao cubo. Então, assim como na soma, mesmo sem eu saber quais são as três raízes, eu sei que as três multiplicadas resultam esse valor menos D sobre A. E aí, juntando essas informações, a gente consegue valiosas informações sobre as raízes e pode até, de repente, chegar nas raízes, tendo informações adicionais, tá certo? Muito bem, então já temos aqui a soma e o produto das raízes e conseguimos extrair mais uma informação ainda, que é a soma dos produtos das raízes aos pares. O que é isso? Olhe para o coeficiente do x. A que multiplica R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Isso é igual a C, que é o coeficiente do x, tá legal? Dessa maneira, passa o A dividindo, obtemos R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2, R3 igual a C sobre A. Bom, essa relação, o que significa, né? É você pegar todos os possíveis pares que você consegue formar com as raízes. Então você imagina de quantas maneiras é possível agrupar as raízes duas a duas. Como são três raízes, existem três maneiras para fazer esse agrupamento, né? Posso pegar a primeira raiz com a segunda, a primeira com a terceira ou ainda a segunda com a terceira. Aí você multiplica as raízes em cada um desses pares e soma. Então a gente obtém essa relação. É o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x ao cubo, certo? Bom, pessoal, então nós acabamos de ver as relações de Girard na equação do terceiro grau, porém podemos generalizar essas relações para uma equação polinomial qualquer e é o que eu trago para você aqui agora. Olha só, seja a n vezes x na n mais a n menos 1 vezes x na n menos 1, e assim vai, mais A1x mais A0 igual a zero, com a n diferente de zero, ou seja, uma equação polinomial qualquer de grau n, cujas n raízes são R1, R2 até Rn. A soma das n raízes é igual a menos a n menos 1 sobre a n. O produto das n raízes é menos 1 elevado na n vezes A0 sobre a n, e a soma dos produtos das raízes aos pares é a n menos 2 sobre a n. Muito bem, na equação do terceiro grau já sabemos o que significa cada uma dessas razões, né? Vamos observar aqui na equação do quarto grau, tá? Então, se a equação for de quarto grau, a soma das quatro raízes vai ser a seguinte: o oposto do coeficiente do x ao cubo, beleza? Dividido pelo coeficiente do x na quarta, né? Porque se a equação é de quarto grau, esse n é 4, beleza? Então, quem é o an menos 1? É o A3, que é o coeficiente do x ao cubo. E o AN é o A4, que é o coeficiente do x na quarta, beleza? O produto das raízes ficaria o termo independente dividido pelo coeficiente do x na quarta. Note que como o grau é 4, é par, beleza? Então, menos 1 elevado a expoente par fica positivo. Então, é a própria razão. Caso o grau da equação seja ímpar, que é o que ocorre na equação do terceiro grau, aí você tem que tomar
o oposto dessa razão. E na soma dos produtos das raízes aos pares, na equação do quarto grau, fica o coeficiente do x ao quadrado dividido pelo coeficiente do x na quarta. Tá legal? Para finalizar essa aula, vamos resolver um exemplo que é exatamente o mesmo exemplo que fizemos na aula passada. Resolva a equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0, sabendo que x igual a 1 é uma raiz. Bom, na aula passada nós vimos um método para resolver isso, que é reduzindo o grau da equação, né? Conhecendo uma raiz, basta dividir a equação por x menos essa raiz e reduzir o grau. Porém, a ideia agora é usar relações de Girardi, né? Então, como que eu vou resolver usando essas relações? Bom, eu sei que as três raízes somadas, R1 mais R2 mais R3, tem que ser menos 2 sobre 1. Concorda comigo? É o oposto do coeficiente do x ao quadrado dividido pelo coeficiente do x ao cubo, né? Muito bem, isso fica 2 sobre 1, que é 2. E o produto das raízes, R1 vezes R2 vezes R3, tem que ser o oposto do termo independente dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Logo, menos 2 sobre 1. Então, esse produto deve ser menos 2. Ok. Acontece que a gente conhece uma raiz, né? Então, na verdade, não são três incógnitas, são duas. Você substitui, portanto, uma das raízes aqui pelo 1. Como x igual a 1 é uma raiz, vai ficar o seguinte, R1 mais R2 igual a 1, beleza? Porque se uma das raízes é 1, as outras duas somadas têm que resultar 1, para que a soma das três seja 2, né? É só pegar essa raiz que vale 1 e passar subtraindo ali para o outro lado. Ok, no caso aqui eu estou chamando de R3, né? Essa raiz que vale 1. Muito bem, e no produto das três raízes, vamos concluir que o produto das duas desconhecidas deve valer o próprio menos 2, certo? Se a raiz que conhecemos vale 1, ela não altera o produto das outras duas, né? Então, R1 vezes R2 tem que ser igual a menos 2. Bom, agora você tem duas incógnitas e duas equações. Então, você consegue resolver isolando uma incógnita em uma equação, substituindo na outra, sem muito problema, né? Apesar que aqui são duas raízes inteiras, então dá pra gente fazer até de cabeça, né? Quais são dois números inteiros que somados dá 1 e multiplicados dá menos 2? Menos 1 e 2, certo? Menos 1 mais 2 dá 1 e menos 1 vezes 2 dá menos 2. As duas igualdades são satisfeitas, então concluímos que as raízes são menos 1 e 2. E aí as três raízes da equação são, portanto, menos 1, 1 e 2, tá legal?